Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Vamos trazer aqui as últimas atualizações sobre o nosso gigante da colina. Você vai ver aqui nesse giro de notícias que o Germancano teve uma atitude muito bacana para ajudar uma comunidade próxima ali a São Januário, mostrando, né, que está identificado mesmo com o Vasco, com a sua comunidade, com o entorno. Muito bacana a atitude do argentino, que cada vez mais vai procurando um espaço na galeria de ídolos, né, do Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a expectativa da chegada de reforços, né? Pouco se fala em reforços, eu venho batendo aqui na tecla no canal que o Vasco precisa de reforços para a sequência da temporada. Acho que o elenco ainda é muito curto, vamos comentar de novo aqui sobre isso. E também a expectativa de novos parceiros, novos patrocinadores. O Vaspix pode ajudar o Vasco aí a conquistar novos parceiros para a sequência da temporada. Tudo isso depois da vinheta, mas antes de rodar a vinheta, conto com o seu like, que é muito importante. Deixa aí o likezinho, é bacana você deixar o like, o vídeo vai ser indicado para mais vascaínos, e se inscreva aqui no canal também. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui falar de Germancano. Germancano recentemente se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Vasco neste século, né? Entrou para a história aí já do Vasco, e o argentino cada vez mais vem tentando aí conquistar o coração do vascaíno. Ele já conseguiu, né? Mas conquistar aquele espaço de ídolo. Eu acho que dependendo de como o Vasco for nessa Série B do Campeonato Brasileiro, subir ali com muitos gols do Germancano, sendo campeão, acho que o Germancano vai conquistar ainda mais esse espaço, né, no coração do Vasco. E o Germancano teve uma atitude muito bacana durante essa semana, uma atitude que partiu dele, tá? Ele que sugeriu, essa atitude partiu dele, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Já foi notícia hoje no Globoesporte.com, foi notícia também no portal UOL. No último dia 24, quando o Cano se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI, o argentino teve a ideia de promover um leilão beneficente para ajudar a quem precisa. Para celebrar essa marca e o carinho que recebe dos vascaínos, o argentino vai leiloar algumas peças utilizadas por ele numa plataforma na internet. Germancano vai leiloar uma camisa branca de jogo, né, camisa número 2 do Vasco, com um lance inicial de R$ 580, um par de chuteiras com o lance inicial de R$ 680 e uma jaqueta corta-vento do Vasco com o lance inicial de R$ 520. Toda a renda levantada será revertida em cestas básicas, e o atacante vai distribuir essas cestas básicas à comunidade do Morro do Tuiuti, que é ali pertinho de São Januário. Todas essas três peças, a camisa branca de jogo, as chuteiras e o corta-vento, serão autografadas pelo Germancano e são peças utilizadas por ele em jogo, né? O corta-vento ali em viagens, etc e tal, a camisa usada em jogo e a chuteira também usada em jogo. Então, esse leilão será realizado no site chamado, deixa eu ver o nome aqui rapidinho, Play for Cause, é o site que vai leiloar as peças do Germancano. Lance inicial de 580 para a camisa de jogo, 680 para o par de chuteira e 520 para o corta-vento. Então, uma oportunidade para quem tem condições, né, de adquirir uma peça. A gente sabe que o preço é muito elevado, mas são itens de colecionador. Quem adquirir essas peças, provavelmente alguém que coleciona coisas do Vasco, uma peça utilizada em jogo, vai guardar ali no acervo. Então é uma galera também que tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, pode ali fazer um lance aí de R$ 1.000, R$ 2.000 numa peça dessa, e vai ajudar quem precisa, né? Porque toda essa renda será revertida para a comunidade do Morro do Tuiuti. Bacana demais a atitude do Germancano. Vamos torcer aí para que esse leilão bombe, né? Que consiga arrecadar aí uns R$ 10.000 aí nessa brincadeira e que ajude, né, a comunidade. Está todo mundo aí passando por um momento muito difícil no Brasil por conta aí do desemprego, consequências da pandemia, etc e tal. Então muito bacana essa atitude do Germancano, mostrando que além de um baita de um artilheiro, um baita de um jogador, também é um grande ser humano, e como eu disse, cada vez mais vem conquistando aí o carinho e a admiração dos vascaínos.
Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar sobre o zagueiro Breno. Pois é, o zagueiro Breno ainda é pauta no Vasco, né? Ele recentemente entrou com um processo contra o Vasco pedindo ali uma grana bem alta, né, de indenização, enfim, negócio meio esquisito, né, tanto que a torcida do Vasco ficou bastante chateada porque o Breno ficou praticamente 3 anos no Vasco sem jogar e recebendo salário, etc e tal. O Vasco não dispensava o jogador, ficava ali cuidando dele no departamento médico, sempre tratou o Breno com muito respeito e quando ele saiu, ele colocou o Vasco na justiça. E agora o Vasco se manifestou no processo movido pelo zagueiro Breno. O clube negou que houve acidente de trabalho quando o Breno jogava em São Januário e disse que as lesões sofridas pelo jogador têm origem no passado, de antes dele vir para o Vasco da Gama, e por isso o Vasco pediu uma perícia médica nesse processo aí do Breno para, enfim, para provar que o Breno já chegou no Vasco, já tinha seus problemas de lesão e não foi no Vasco que isso aconteceu, não foi um acidente de trabalho no Vasco, não. Ele já tinha esses problemas e não é justo o Vasco pagar multas, indenizações para o jogador. Vamos aguardar e vamos torcer para que o Vasco ganhe esse processo, né? Porque eu acho que é uma baita de uma injustiça o que o Breno está fazendo aí com o nosso Vasco. Bom, e agora entrando aqui na parte final do nosso vídeo, 2 assuntos bem interessantes que foram até o título, né, desse vídeo. Reforços e novo patrocinador. Vamos começar falando aqui sobre a possibilidade de um novo patrocinador. Informação trazida hoje pelo Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. O Emerson disse que o movimento Vaspix começa a ter consequências maiores do que apenas doação de dinheiro, né, para o Vasco da Gama. Lá no canal Atenção Vascaínos, hoje eles levaram alguns especialistas ali em marketing esportivo e coisa e tal, que informaram que o mercado publicitário começa a olhar para o Vasco, para a torcida do Vasco, com outros olhos, né, por conta de todo esse engajamento já feito lá atrás com a associação em massa, com a doação do CT, agora com esse movimento espontâneo do Vaspix, né, que mostra que qualquer marca que se associe ao Vasco da Gama vai ter um retorno bastante interessante, porque a torcida do Vasco sempre abraça qualquer causa relacionada ao clube. Então, esse movimento Vaspix pode ter sido também muito importante para impulsionar um possível novo patrocinador aí do Vasco. O Vasco está no mercado em busca de novos parceiros, né? Tem espaço na camisa para negociar com os novos parceiros. O Vasco está aí em busca e esse movimento do Vaspix pode ajudar aí o Vasco nessa busca por novos parceiros para a sequência aí da temporada. Recentemente tinha surgido a informação de que o Vasco estava negociando com a empresa Forte Leve, mas a coisa parece que deu uma esfriada, a gente não teve mais notícias sobre isso. Vamos aguardar, né? Mas a expectativa é que o Vasco tenha aí novos patrocinadores. Inclusive foi uma das promessas, né, da atual gestão, conseguir novos parceiros, novas fontes de dinheiro. Vamos ver aí se para essa sequência da temporada, para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco consegue aí novos patrocinadores. Eu venho batendo nessa tecla aqui praticamente todo o vídeo que o Vasco precisa se reforçar, né? Que o time ainda não está pronto para a sequência da temporada, para disputar a Copa do Brasil, Série B de Campeonato Brasileiro. É um elenco ainda muito curto. Tem um bom time titular, mas tem um time reserva muito frágil. E o assunto reforço é um assunto que está frio, né, no Vasco. Pouco se fala nisso, a gente tem poucas novidades, o Pássaro trabalha em silêncio, então espera que realmente esteja trabalhando em silêncio, né, que não esteja achando que está tudo bem, que esse time aí vai conseguir subir sem susto. Acho que o Vasco precisa de peças de reposição, principalmente, né, ter um banco mais robusto, né, jogadores que possam ali mudar o rumo das partidas, enfim, quando sai um titular o nível não cai tanto, porque hoje o Vasco tem um banco de reservas que é incapaz de mudar uma partida quando o Vasco precisa. Acho que o time titular é bom, é ok para a Série B, mas não tem um elenco ainda para disputar a Série B com tranquilidade. Bom, a expectativa é que após a Taça Rio, né, para o início da Série B, o Vasco traga alguns jogadores, destaques aí de campeonatos estaduais. Alguns nomes foram especulados, né, durante o campeonato estadual, estão aí no radar do Vasco. Jogadores como o lateral Jean Victor, né, do Boa Vista, que inclusive contra o Vasco jogou muito bem, é um jogador que está no radar do Vasco. O lateral também Luiz Paulo, do Volta Redonda, outro que está sempre aí sendo falado no noticiário vascaíno. O volante Mauro Silva, da Portuguesa, que fez um baita de um campeonato estadual, também é outro aí no radar do Gigante da Colina, mas por enquanto tudo muito frio, né? A expectativa é que depois que terminar o Carioca, Taça Rio, o Vasco se movimente no mercado, traga aí mais algumas peças para esse início da Série B e depois já com a Série B rolando ali, contratações pontuais
para ir reforçando a equipe. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!